Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa, com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem para você que acompanha a TV Selinalta, a Web TV Franciscanos. Nós chegamos até você com mais um episódio do programa Compadre Francisco. E hoje nós estamos aqui em Amparo, interior de São Paulo, porque esta cidade recebeu no último dia 6 de setembro mais um irmão para a Ordem do Presbiterato. O jovem frade, Frei João Manuel Zequinato, foi ordenado presbítero e nós queremos receber aqui em nosso programa o Frei João para conversar conosco. Paz e bem, Frei Augusto. Paz e bem, Frei João. Paz e bem a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham nesse programa querido Compadre Francisco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo aqui em nosso programa. É uma alegria, é uma honra estar aqui contigo, com os nossos confrades que estiveram conosco nesse final de semana aqui no interior de São Paulo, na minha cidade natal, Amparo, para a minha ordenação presbiteral. Muito bem. Frei João, e para a gente começar o nosso bate-papo aqui no programa Compadre Francisco, quero te convidar para que você possa, então, contar brevemente a sua história, se apresentar, como é que se deu a sua vocação ao longo desses anos até chegar, então, neste momento que é mais um importante passo na sua caminhada. Frei Augusto, eu sou natural aqui de Amparo, aqui da paróquia São Benedito, e por mais de 100 anos os franciscanos estiveram a serviço dessa paróquia. Então eu fui batizado por inclusive um conterrâneo, Frei Sérgio Pagan, que estava de férias quando foi o meu batizado. Ele é nascido aqui em Amparo, mora próximo à minha família, da mesma comunidade que eu, e cresci junto com os frades. E a mim foi muito profundo esse exemplo de simplicidade, de humildade dos frades, mas de um modo muito especial teve um frade que na minha infância me marcou muito, que foi o Frei Venceslau Schepper. Ele era alemão, nasceu no início do século XX e ele perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial. A mãe também faleceu poucos anos depois. Ele foi criado pelos tios e já mais ou menos ali no ano de 1933, onde o Partido Nazista já estava no poder na Alemanha, ele já tinha idade para servir no exército alemão. E ele dizia assim, lembro dele contando essas histórias, que ele tinha muito medo e falava, nossa, se eu for para a guerra, eu vou ser o primeiro a morrer. E então, por uma graça de Deus e um milagre, ele dizia isso, ele conseguiu sair da Alemanha, foi para a Bélgica, no famoso seminário de Gunstock, na Bélgica, onde muitos missionários franciscanos se reuniam para vir em missão às Américas. E ele veio então para a nossa província franciscana da Imaculada, e aqui em Amparo ele desempenhou, no total, 49 anos do ministério dele, ele passou em Amparo, não continuamente, mas nas várias passagens. E em 2000, na missa de Natal do ano 2000, ele me fez um convite, ele disse, você não quer ser frei? Olha só que bacana. E aí eu olhei e pensei, nossa, esse homem que para mim é um herói, está me convidando para ser como ele, e aquilo ficou no meu coração. E a última vez que eu o vi em Bragança Paulista, que é uma cidade aqui próxima, ele fez o mesmo convite. Ele falou, olha, eu acho que você tem tudo para ser frei. E logo depois ele veio a falecer e aquilo ficou no meu coração. E então eu conversei com os frades que viviam aqui em Amparo. Na época, Frei João Pereira, também já falecido. Depois, uns anos depois, o Frei Adriano, o Frei Cláudio. E com a graça de Deus, entrei na ordem e aqui estou agora servindo a igreja também como presbítero. O Frei João mora no Peri, aqui em São Paulo, e a sua ordenação aconteceu na sua cidade natal, que é Amparo. E o Frei João escolheu como lema de ordenação, seja feita a tua vontade. Frei João, explica para a gente, para os nossos telespectadores, o que motivou a escolha deste lema. Esse lema foi o mesmo que o Frei Venceslau escolheu na ordenação dele em 12 de maio de 1943, lá em Petrópolis.
ele colocou no santinho da ordenação da primeira missa que ele presidiu lá em Petrópolis, Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, que é um trecho da oração do Pai Nosso, Mateus 6,10. E há muitos anos, quando eu soube desse lema da ordenação dele, eu fiquei com essa frase no meu coração e muitas vezes ao longo dessa caminhada eu rezei esse trecho do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então eu acredito que é uma homenagem a ele que me fez esse convite a ser um franciscano, hoje um presbítero franciscano, mas é também um desejo de que em cada momento, em cada circunstância da minha vida, eu possa repetir também esse trecho da oração do Pai Nosso, seja feita a vontade do Pai, seja feita a vontade dele na minha vida, e com a graça de Deus, fazendo a vontade dele, eu me sinto realizado, me sinto feliz, então quero ainda continuar rezando sempre esse mesmo mantra, né? Esse trecho da oração do Pai Nosso. E é uma forma de, sem dúvida, na sua vida, recordar sempre o legado deste irmão que te fez o convite, vinde vede, seja um frade. Exatamente. O exemplo desses grandes franciscanos que eu tenho e também outros grandes frades que passaram na minha vida são sempre homens que parece que escutaram realmente esse chamado, seja feita a tua vontade, e a gente vai percebendo que fazer a vontade de Deus ela é sempre um caminho de felicidade, de plenitude. Um trecho do Evangelho de João diz que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Fazer a vontade do Pai é buscar essa vida em abundância que vem do seu Filho, que vem do seu Evangelho. E eu acredito que a nossa regra de vida como frade menor, ela com certeza sempre é uma escuta ao Evangelho. Quanto mais escutamos essa vontade do Pai, mais escutamos a vontade do Evangelho, com toda certeza a gente está num caminho de vida e num caminho de plenitude. Assim como eu vi esses frades tão simples, mas tão felizes, também eu quero tentar buscar viver dessa forma, ainda meio imperfeito, meio pecador, mas com a graça de Deus a caminhada é essa, esse é o rumo que eu busco para a minha vida. Que testemunho bonito. Frei João, vamos tomar assento, nós estamos aqui na praça da cidade de Amparo gravando então este episódio, e você me fez lembrar que no tempo da teologia você dizia, esse é o meu lema de ordenação, vocês não escolham, hein? Me fez lembrar enquanto você muito bem colocava o seu desejo, o seu sentimento na escolha deste lema. Por favor, você disse também em entrevista para o site Franciscanos que a vocação, ela nasce, ela também é sustentada por meio da fé comunitária. Te convido então para que você possa falar mais sobre este assunto aqui no Compadre Francisco. Eu acredito que vocação, ela tem uma ligação muito forte com a vida. E uma vida humana, a vida de uma pessoa, ela é sempre resultado da soma de tantas pessoas que vão dando um pouquinho de cada um para ajudar a fazer quem somos. Nossos pais, nossos tios, amigos, primos, irmãos, a nossa comunidade de fé, a igreja como um todo, os nossos confrades. Então, cada um dando esse pouquinho de si, demonstra que quando a gente diz eu, a gente está dizendo nós. Sim. Então eu acredito que uma vocação, ela é o resultado de uma vida de uma comunidade, de uma paróquia, de uma diocese, de uma província, de uma ordem dos frades menores e de toda a igreja. Então, para mim, ter celebrado a ordenação presbiteral, ter celebrado alguns anos atrás a minha profissão solene e dizer da minha vocação, eu estou dizendo de uma vocação de tantas pessoas que me ajudaram a chegar a esse lugar do hoje, mas que com certeza ainda tantas pessoas que vão surgir na minha vida e que vão me ajudar a continuar nessa caminhada. Então eu acho que é até uma nova compreensão para o nosso tempo da gente sempre perceber o quanto nós estamos ligados com tantas pessoas e o quanto a gente tem que valorizar as pessoas importantes da nossa vida que nos ajudam, que doam um pouco de si, e a gente também poder doar um pouco para os outros, porque assim como os outros são história em nós, nós também somos histórias na vida de tantas outras pessoas. Que bonito! E Frei João, como foi para você então retornar à sua terra natal, acolher tantos confrades vindo de diferentes regiões da nossa província? Como foi essa semana missionária em preparação para a sua ordenação?
É um momento de gratidão, é um momento de celebração e é um momento de me atentar e ter muito claro na minha mente que um padre, um frade, ele nunca é para si mesmo, mas ele é sempre abertura, é sempre serviço. A graça de Deus nos foi dada de graça e também de graça a gente retribui. Então eu sou muito grato a tantos confrades, tantos amigos, tantos padres também daqui da Diocese de Amparo, da Arquidiocese de São Paulo, onde hoje eu exerço o meu ministério, que aqui estiveram para juntos celebrar esse momento, mas sobretudo aos meus amigos e aos meus familiares. Foi com eles que eu aprendi a fé, foi com eles que eu aprendi a rezar, a entender o amor de Deus que se manifesta concretamente na nossa vida, e eu sou muito grato de poder celebrar junto de tantas pessoas queridas esse momento da nossa caminhada vocacional. Já vou dizer no plural, que eu acho que fica mais eloquente com o que a gente já conversou aqui hoje. E você pode acompanhar imagens desta celebração, da Semana Missionária, das visitas às famílias, tudo que os nossos confrades realizaram nesses últimos dias aqui nesta cidade, que por muitos e muitos anos também acolheu os frades. Hoje não é mais uma paróquia franciscana, mas aqui, como o Frei João já disse, a sua vocação nasceu neste espaço, neste local em que os frades também gastavam a sua vida. E nesse sentido, Frei João, nós estamos celebrando em nossa província 350 anos de uma história rica, de muita fé, de muita doação, de muita entrega conforme o seu lema, seja feita a tua vontade. Qual é o sentimento que está ali dentro do seu coração neste momento histórico também para toda a nossa ordem, para toda a nossa província? Eu acredito, Frei Augusto e caros irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, que a história, ela sempre nos faz olhar ao passado, faz com que a gente tente buscar o sentido do passado, mas quando a gente compreende esse passado, os nossos olhos se voltam para o futuro. Celebrar a história de 350 anos de milhares de frades e milhões de pessoas que foram atingidas pela ação evangelizadora desses frades, faz a gente ver um peso de um passado, mas com a coragem e a esperança de um futuro. Então, a nossa província que celebra 350 anos está cheia de história, mas também cheia de coragem, de desejo de construir um futuro, e que venham aí 350 anos de muita história, de muita entrega, de muito desejo de levar o sonho de Francisco de Assis com um mundo cheio de mais justiça, de mais paz e mais bem. Assim como esses frades um dia foram esse sinal profético, né, de um Brasil construído com justiça, paz e bem, a gente também, essa nossa geração que hoje celebra esses 350 anos, está cheia de paixão por levar também ao nosso Brasil, a todo o território da nossa província, esse mesmo sonho. Muito bem, obrigado, Frei João, pela sua participação aqui no programa com o Padre Francisco. Nós desejamos que o seu ministério seja abençoado, profícuo, e que você possa tocar aí a vida de muitas pessoas com a sua vida, com a sua doação, com o seu serviço. Obrigado, Frei Augusto, obrigado a todos que nos acompanharam. Rezem por mim, rezem pelo Frei Augusto, por todos os frades da nossa província, que com certeza todos nós sempre rezamos por cada um de vocês. E da minha parte, paz e bem a todos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar de um outro jovem que gastou a sua vida em busca de um ideal de santidade. Não perca, até já. Paz e bem. Et carum acutis, sanctus esse discernimus. O céu, cala Cutis, meu amigo és, cala Cutis. Estamos de volta diretamente de Amparo, São Paulo, e quero receber aqui Frei Gustavo. Paz e bem? Paz e bem, Frei Augusto, paz e bem a todos que nos acompanham no programa com Padre Francisco. Alegria estarmos juntos, especialmente depois de termos vivido tantas experiências que nos alegram o coração. Seja muito bem-vindo. Certamente, como eu digo para os nossos irmãos convidados, é a primeira de muitas
participações aqui em nosso programa. Eu me sinto grato e honrado pela deferência e pelo convite. Muito bem. Nós acabamos de acompanhar aqui um bate-papo com o Frei João, que foi ordenado aqui nos últimos dias em Amparo. E o Frei João nos lembrava que uma vocação ela nasce e cresce pela força também de uma comunidade, de uma fraternidade que ali dobra os joelhos e literalmente reza pelos nossos irmãos e irmãs vocacionados. E há alguns anos teve outro jovem entre nós que também viveu essa missão de ser um vocacionado de Deus. E agora, no último dia 7 de setembro, ele foi canonizado. Nós estamos falando do jovem Carlo Acutis. E, Frei Gustavo, te convido então para explicar para os nossos telespectadores um pouco sobre este momento de fé em nossa igreja, contar para a gente sobre a vida deste nosso irmão. Esse é um momento histórico para a vida da igreja e da sociedade, porque São Carlo Acutis, agora podemos chamá-lo assim, é o primeiro santo da geração millennial, ou seja, santo nascido na era já conhecida como a era digital, a era do computador, a era das redes sociais, da informática. Ele nasceu em Londres, mas ele foi criado em Monza, na Itália. Seus pais Antônia e Andréia o criaram e ele, desde muito jovem, manifestou um desejo especial e um apreço pelas coisas da religião. Não que seu pai e sua mãe fossem pessoas devotas, isso surgiu nele, de fato, por um chamado misterioso de Deus, tanto que foi o menino Carlo Acutis que levou os pais para o ingresso também na vida de fé, na participação da missa. Ele recebeu os sacramentos e também foi, então, chamando e trazendo seus pais consigo através do seu testemunho e da sua paixão, especialmente por Jesus Cristo eucarístico. Ele dizia: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Então é um santo jovem, faleceu aos 15 anos. Se ele nasceu em 1991, hoje ele estaria com uns 35 anos por aí. Então é um jovem como tantos que nos dá essa mensagem: a santidade é para todos, a santidade não tem idade. E por que então ele exerce um papel especial na vida de nossos jovens, especialmente na busca de um ideal de santidade? Porque ele mostra justamente que a santidade é para todos. E ela começa nas atitudes mais simples. Carlo Acutis se destacava pelo carinho e pela sensibilidade para com os pobres, pelos bons modos. Certamente deve ter aprontado das suas, era uma Sem criança dúvida. normal. Mas ele tinha, no fundo, um desejo sincero que todos temos dentro de nós, de servir a Deus, de praticar a bondade, de ser um irmão entre os irmãos, de proclamar Jesus Cristo como razão da sua vida e razão da vida de tantos. E ele tinha uma frase muito interessante, Frei Augusto, dizendo o seguinte: muitas pessoas nascem originais, mas no decorrer da vida vão se transformando numa fotocópia. Ou seja, o esforço dele era de não perder a sua originalidade, a sua bondade. Isso é ensinamento para todos nós, especialmente para você, jovem, que pensa então na sua vida, nas suas escolhas. Deixe espaço, muito espaço na sua vida, nos seus planos, para que Deus possa agir, possa caminhar com você. Assim agiu São Carlo Acutis, assim somos todos nós convidados a agir também. Frei Gustavo já nos disse que Carlo foi um jovem que usou aí dos meios de comunicação para evangelizar, especialmente da internet. Como essa experiência deste jovem que agora é santo dialoga com a nossa vocação franciscana, com o nosso desejo também de comunicar o Evangelho através e por meio de São Francisco Santa Clara a toda criatura? São Carlo Acutis vem nos ensinar, ou melhor, reafirmar, uma verdade que a Igreja já tem repetido há tempos através do seu magistério no que diz respeito aos meios de comunicação, às redes sociais. Que a internet ela não se configura apenas nos instrumentos que a compõem,
antenas, computadores, cabos, geradores, mas é uma rede de pessoas de carne e osso, com histórias, com dramas, alegrias, pessoas que anseiam um encontro fraterno e autêntico entre si e com Deus. Então, São Carlos vem nos ensinar que, como franciscanos, nós devemos ser aqueles que, neste ambiente digital, o Papa Francisco falava nas estradas virtuais, devem ser como bons samaritanos, que saem ouvindo, atendendo, acudindo, quem está às vezes abandonado aí, solitário, nesse grande ambiente que é a rede. A rede é lugar de testemunho, a rede é lugar de evangelização, a rede é lugar de viver e buscar a santidade, como São Carlos buscou no pouco tempo de vida que teve, mas vivendo intensamente, é exemplo que agora se perdura pelos séculos. E a canonização deste jovem acontece então em um mundo contemporâneo, onde muitos e muitos jovens também, a seu exemplo, buscam também encontrar-se neste mundo, também realizar uma missão, seja pelas estradas virtuais, seja presencialmente uma comunidade de fé. E nesse sentido, como o exemplo de Carlo Acutis pode inspirar a nossa juventude franciscana também em busca de um ideal, em busca de um sentido de vida? Essa pergunta, Frei Augusto, com ela você me fez lembrar de uma outra ideia importante que São Carlos repetia, que era a seguinte: alegria é olhar para Deus, tristeza é olhar só para si mesmo. No contexto onde o individualismo se faz presente com tanta força, onde as pessoas, às vezes por necessidade, mas também por estímulo, são chamadas a pensar somente em si, abrir o coração, olhar para o outro, reconhecer nele um irmão, um amigo, fazer com que o ambiente virtual e o ambiente presencial sejam expressão de proximidade, de carinho, de bem-querer, é algo que vai nos ajudar a superar, por exemplo, o drama dessas guerras fratricidas, onde seres humanos se matam crianças, matam famílias, e às vezes nem sabendo bem o porquê. Então, onde há essa cultura do ódio, da morte, da ganância, sermos testemunhas e fazer chegar longe o nosso testemunho de que vale a pena viver o amor, a partilha, a solidariedade. São Carlos nos ensinou, e não só nos ensinou, deixou-nos a missão para que possamos também agir como ele agiu em todos os ambientes onde quer que estejamos. E para a gente terminar o nosso bate-papo, a partir dessa sua última resposta, de que forma então os jovens podem servir com alegria, na simplicidade, na fraternidade? Vamos agora nos ater ao ambiente virtual. Primeiro, cultivar um senso crítico acerca daquilo que recebe. Nós sabemos que o ambiente virtual, o ambiente das redes, é muito cheio também de notícias falsas, de inverdades, de acusações superficiais. Então, o jovem ter a noção e o desejo de ir a fundo para não ser um difusor de mentiras. Levar uma palavra de alento e de consolo e de amizade para quem está sozinho. De repente, aquele amigo que tem o feed tão parado, tudo que ele coloca pouca gente curte. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Interação, acho que essa é a palavra, Frei Augusto, interação. Busque interagir, mas sempre para o bem. Antes de postar, pense assim: depois dessa postagem, quem lê esse meu comentário, esse meu post, quem ver essa minha foto, vai ficar melhor do que antes de fazê-lo? Se a resposta é sim, vá e poste sem medo. Se a resposta é não, põe o pé no freio e repense o que você está colocando e espalhando aí pelas redes sociais. Muito obrigado, Frei Gustavo, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no programa com o Padre Francisco. Eu que agradeço a todos os telespectadores dessa grande família que já aprendeu toda semana a se reunir para ouvir as histórias, as experiências desse nosso querido compadre Francisco. Paz e bem. Paz e bem. E assim nós encerramos mais uma edição deste programa, que hoje foi diretamente de Amparo,
São Paulo. Você pode continuar a nos acompanhar pela internet. Procure por @Compadre Francisco, @Província Franciscana e @TV Selinalta, e continue interagindo, compartilhando, divulgando todos os nossos conteúdos franciscanos religiosos. Eu te encontro na próxima quarta-feira aqui pela TV Selinalta e pela Web TV Franciscanos. Até a próxima. Paz e bem.